Então, bora lá analisar essa redação. É uma redação nota 1000 do tema de 2017. Eu acho que é 2017. O tema é os desafios para a consolidação da formação educacional de surdos no Brasil. Então, a gente vai relembrar como que é a estrutura de cada parágrafo, como que é a estrutura da redação em geral. E vamos ver no final quais são esses elementos que eu falei para vocês, né? Como que a gente coloca ele na redação. Essa redação é uma redação muito legal. A galera que fez aulas comigo no passado gostava muito dessa redação, porque pegaram ela como exemplo e levaram até o último dia ela como um exemplo base, né, para a construção da redação deles. Essa redação, ela é da Yasmin. A Yasmin, ela tirou 1000, ela é daqui do Piauí. Ela fez curso no mesmo lugar que eu. Então, a forma que ela escreve a redação é da mesma forma que ele ensinava para mim, que eu aprendi com a Yasmin, porque ela foi minha monitora. E que eu tô ensinando para vocês agora, entendeu? Porque assim, as pessoas elas têm diferentes formas de escrever uma redação. Entendeu? Então eu tô ensinando agora a metodologia, o método que eu aprendi para vocês. Beleza? Mas vocês vão ver várias redações que as pessoas escrevem de uma forma diferente. Tipo, coloca o tópico frasal no meio. Tem gente que coloca o tópico frasal no início, entendeu? Tem gente que coloca a área do conhecimento primeiro e depois não coloca. Cada pessoa tem o seu jeito de escrever. E a gente vai ver aqui o jeito que a Yasmin fez, que é um dos melhores formas de vocês entenderem. É bem simples. Bora lá. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Ela já colocou de cara o tema, lembra que eu falei para vocês? Na nossa introdução, a gente sempre tem que colocar o tema, de modo que aquela pessoa que vai ler entenda qual é o tema sem eu precisar dizer para ela, apenas lendo, entendeu? Então, ó, essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Olha aqui, ela já colocou uma área do conhecimento, que foi dados. Esses dados ela pegou dos textos motivadores. Aí você fica assim, ué, mas pode pegar? Sim, galera, você pode pegar os dados. O que você não pode é copiar um trecho. Porque se você copiar um trecho, aí vai ser plágio. E plágio é crime. Então, você pode pegar um dado como base, sim. Mas percebam que aí ela não colocou exatamente da forma que estava lá no texto motivador. Ela colocou com as palavras dela e relacionou com o tema. Ela, olha, a gente vê que existe desafios na formação educacional dos surdos. Aí ela fala, e isso pode ser comprovado com os dados do INEP. Mas ela não escreveu do jeito que estava lá. E aí vocês veem, como eu falei, você tem que usar uma área do conhecimento para você provar que está certo. E ela já usou a palavra comprovar. Ó, isso aqui pode ser comprovado por causa dos dados. Então quer dizer que eu tô certa. Eu falei que tinha desafios e estes desafios podem ser provados por meio dos dados divulgados pelo INEP. Beleza? Então, aí depois ela falou o que esses dados apontavam e tal. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação como direito social de todo cidadão brasileiro. Olha aí, ela usou duas áreas do conhecimento. Mas vocês percebem que tá faltando uma coisa aí? Tá faltando a tese dela. Ela não colocou. Isso aí a gente gosta de chamar de tese subentendida. Ela deu a entender que existe uma tese quando ela falou assim, olha, existe uma série de empecilhos. O que é a nossa tese? São as problemáticas. Ela falou, olha, tem as problemáticas, tem os desafios. E essa tese, só que ela não citou, ela deixou no ar, sabe? Quando a pessoa joga assim uma indireta e deixa no ar que tem uma coisa. Então ela deixou no ar, ó, tem problema, pode ser que eu argumente, pode ser que não. Mas aí, uma coisa que eu aconselho para vocês, sempre coloque a tese na sua introdução, facilite a sua vida, coloque lá a tese. A Yasmin fazia isso porque ela se garantia bastante.
vocês vão, tá? No final do ano se garantindo, podendo fazer dessa forma. Mas de início, eu quero que vocês já coloquem a tesezinha bonitinha. Ok? Então, a gente viu aqui que na introdução você coloca o tema, né? O recorte lá temático que eles dão para você. Você pode botar ou também as palavras-chave. E depois você coloca uma área do conhecimento para você mostrar, para você provar que você está certo e mostrar que você conhece sobre o tema. Ok? Beleza, então bora lá. Desenvolvimento 1. Lembra que são 2 desenvolvimentos. Cada desenvolvimento vai argumentar um problema. Então, vamos ver qual é o primeiro problema que ela vai falar. Ah, me esqueci. Vamos ver aqui. Quero apresentar a vocês os conectivos e a questão da competência 4, que é a questão da coesão. Então, bora ver aqui, ó. Essa tese é um operador conector. Ele é usado também para fazer uma coesão. Ele é um conectivo. No caso aqui, ele é um pronome demonstrativo que está se referindo a algo que foi dito antes. Vocês vão aprender a usar muito isso. Eu vou bater muito na tecla sobre essa questão. Não vai ser hoje, mas de acordo com o tempo a gente vai falando. E vai ter uma aula só para a questão de como usar esses pronomes na redação. Depois tem esse aqui, ó. Nesse sentido é um conectivo que dá uma continuidade ao que a pessoa está falando, que faz uma conclusão àquilo que foi dito antes, entendeu? Por meio também é um conectivo que indica modo meio. Os quais é um pronome também. Então, é um pronome relativo e o S é um pronome demonstrativo. São os 2 pronomes que são mais utilizados na nossa redação. E a gente vai usar e vai aprender cada um deles, ok? Então, bora continuar. E eu vou estar falando assim, olha, isso aqui a gente usa para você já ir dando uma pesquisada, ficando curiosos sobre essa questão. Então, em primeira análise é um conectivo enumerador, porque lembra, são 2 teses, então ela já está enumerando a primeira. Em primeira análise, o descaso estatal, olha aí a tese dela, descaso estatal. Com a formação educacional de deficientes auditivos, mostra-se como um dos desafios a consolidação dessa formação. Mais uma vez, ela colocou o tema. Por que ela está colocando o tema de novo, Kailane? Porque, gente, é muito fácil a gente se perder na redação e muito fácil a gente chegar também a fugir do tema. Isso de você estar colocando o tema toda hora, em todo parágrafo, é uma forma de você não fugir do tema. Porque você está toda hora especificando aquilo que você está falando. Então, ela já deixou claro que o descaso estatal é um desafio para a consolidação da formação educacional dos surdos. Isso porque, olha aqui o isso também é um pronome demonstrativo. Ele está se referindo a algo que foi dito antes. Isso que? O descaso estatal. Porque poucos recursos são destinados pelo Estado. Ela está explicando por que existe esse descaso estatal. Por que dificulta a consolidação da formação dos surdos? Então, porque poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como a capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Ponto. Ademais é outro conectivo, é um conectivo aditivo, ele vai adicionar outra ideia. Ela falou assim, olha, beleza, tem poucas escolas, tem pouca capacitação e ainda tem mais coisa que mostra que o governo está sendo negligente em relação à formação educacional dos surdos. O que é isso? Poucas escolas adeptas ao uso de Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Ela já está aqui introduzindo assim, uma área do conhecimento, né? Uma questão que é oficial do Brasil. A gente tem a segunda língua oficial sendo a Libras. E é uma coisa bem interessante, né, galera? É a segunda língua oficial e a gente não aprende na escola. A gente aprende inglês e espanhol, que não é língua oficial do Brasil, mas a gente não aprende Libras. Sem contar que isso também dificulta a inclusão de coleguinhas surdos, né? Porque como é que uma criança, um adolescente vai se sentir parte de uma determinada
parte da sociedade, né, lá das